Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Vladimir Manuel, o canal que visa refletir, ler, estudar o Evangelho, aprofundar a nossa consciência no Evangelho puro e simples de Jesus Cristo, tá bom? Vamos ler a Bíblia apenas tendo Jesus como o centro, como a nossa lente de interpretação. E tudo aquilo que, ao nosso ver, não faz conexão com a pessoa, com a palavra e a prática de Jesus, então não serve também para nós, porque Jesus é a palavra viva de Deus. Hoje nós vamos começar a leitura da carta de Paulo aos irmãos de Roma, aos irmãos que se convertiam, aos irmãos convertidos, aos irmãos discípulos de Jesus em Roma, naquela época. E nós já fizemos aqui a contextualização, da vida de Paulo, e uma das coisas principais que nós já vimos é que Paulo nasceu em Tarso e dominava muito bem a cultura grega, era estudioso, ele dominava também a lei, ele dominava os ensinamentos da religião judaica da época dele. Então ele era culto, era super inteligente da época dele. Paulo, ele diz que ele recebeu o Evangelho por revelação, não recebeu de homem algum. Então é um homem convicto do seu chamado. Paulo tinha uma profissão que era fazer tenda. Uma das coisas muito interessantes na vida de Paulo é que ele foi morto, decapitado. Cortaram a cabeça dele. Isso porque ele pregava o Evangelho e foi perseguido por governos, por religiosos do judaísmo, por religiosos fanáticos do tempo dele, assim como Jesus também sofreu essa perseguição. Vamos então à nossa leitura e eu peço que Deus nos guie, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, não de homens. Então, Paulo tinha a convicção do seu chamado, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus declarado Filho de Deus, o Messias, naquele tempo, na cultura judaica, quando ninguém poderia falar que este é o Filho de Deus, ninguém poderia dizer eu sou Filho de Deus. Por quê? Porque ser Filho de Deus significa afirmar-se ser Filho de Deus, significava fazer-se Deus. Então, ser filho de Deus, ainda mais primogênito, filho primogênito de Deus, o único gerado de Deus, era um escândalo, era uma blasfêmia, porque filho de Deus equivale a ser Deus. Então, filho de Deus é Deus para a cultura judaica. E Jesus é Deus, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estás em Roma, amados de Deus, chamados santos não porque santos moralmente, mas porque foram santificados pela graça de Deus. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé.
Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de Cristo, de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Então, Paulo manifesta o seu forte desejo de ir ter com os irmãos de Roma. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como a minha. Ou seja, eu quero ir ter convosco para vos animar nessa fé, nessa busca do Evangelho, nessa caminhada, nessa jornada com Jesus, para vos animar e também para que por meio disso eu também seja animado. Isto é, para juntamente convosco eu seja consolado pela mútua, tanto vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Eu estou pronto. Assim que puder, eu estarei convosco, se Deus quiser. Mas Paulo manifesta o seu desejo de ter com os irmãos e partilhar essa fé, essa preciosidade do Evangelho na alma, na vida, na consciência. Verso 16, que é um dos versos chaves, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, todo aquele que confia, primeiro do judeu e também do grego. A expressão judeu e do grego é como nós aqui em Angola podemos dizer de cabinda ao conene. Isso aqui aponta para a universalidade do Evangelho. Paulo é um irmão que acreditava que o Evangelho é para toda a humanidade. O Evangelho é necessário para todo o homem, sem distinção de ninguém. Paulo acreditava que todos nós carecemos do Evangelho, necessitamos do Evangelho. Eu e você, não importa o seu status social, o seu nível acadêmico, o seu nível social, econômico, todos nós carecemos da preciosidade do Evangelho. Então diz: não me envergonho do Evangelho. Paulo é um irmão, é um apóstolo que não se envergonhava diante de quem fosse, onde quer que fosse, em qualquer situação, ele não temia, ele não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso ele escreve esse seu tratado teológico como um resumo de tudo aquilo que ele acreditava, de tudo aquilo que ele aprendeu de Jesus. Tudo que é essencial, que ele aprendeu de Jesus, ele deixou aqui na Epístola aos Romanos. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aqui ele vai no verso 18, dizer que a Bíblia não foi escrita assim com essas divisões, tá bom? Esse versículo, capítulo, não foi, então é só para servir de referência, para nos guiar. Que no verso 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm ou que trocam a verdade em injustiça. Porquanto
O que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. A ira de Deus que se manifesta do céu. É muito comum nós pensarmos em quando acontece alguma tragédia, é a ira de Deus, quando há um tsunami, quando há um maremoto, alguma coisa assim, é a ira de Deus, quando acontece um azar, né, na vida de alguém, ou alguém que morre atropelado, alguém que morre mal, enfim, né? E nós temos essa tendência de associar isso à ira de Deus, e a ira de Deus se manifesta, é a mão de Deus pesando sobre ele. Não é um bom dizimista, ele não dá oferta, né? Como se Deus se alimentasse do nosso dinheiro, como se a bondade e a misericórdia de Deus fossem coisas que se compram, que se negociam, que se vendem. Nada a ver. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, para que não tenham motivo de dizer, não, eu nunca vi, nunca me disseram. Não, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, não viveram com senso de gratidão. Antes, em seus discursos, se desvanecem, se enfraquecem, e o seu coração insensato, sem bom senso, se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, que não estraga, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Olha a disciplina de Deus, olha como se manifesta a ira de Deus. É dessa forma, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências. Deus os entregou às suas próprias maldades, às maldades do seu coração. Deus os entregou às consequências da maldade do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, a disciplina de Deus, para que eu e você, todos nós, ganhemos juízos. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Serviram seu próprio ego, sua própria raiva, sua própria cobiça, sua própria ganância. Serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Deus nos abandona nos nossos próprios caminhos, a fim de nos encararmos com os nossos próprios monstros criados por nós mesmos dentro de nós, a fim de ganharmos juízo. Essa é a disciplina, essa é a ira de Deus que se manifesta do céu. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Deus disse assim, olha, a desobediência ao Evangelho causa uma desconfiguração do nosso ser, da nossa naturalidade, e nos animalizamos, nos desconfiguramos, nos desumanizamos, nos desnaturalizamos. Estando cheios de
toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza. Prostituição porque vem a doença da insatisfação. Se eu não ouvir o Evangelho, se eu me fizer desobediente ao Evangelho, se eu não me submeter ao Evangelho, ao bom senso, não adianta dizer, não, eu não sei, ninguém pregou para mim, porque Deus escreve as suas leis. Mais à frente vamos ver, Deus escreve as suas leis dentro de cada ser humano. Ninguém terá motivo de dizer, não, eu nunca ouvi, Vamos parar com isso. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, que guardam a mágoa, o rancor no coração, sem misericórdia, sem pena. Pena é diferente de misericórdia, mas só falei pena para entender. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem, apoiam. O que nós causamos no coração, essas guerras que acontecem, e nesse momento está acontecendo aquela guerra lá na Rússia, tudo isso é fruto da nossa rejeição do Evangelho. Em qualquer contexto, e lembrar que o que pode acontecer entre russos e ucranianos também pode acontecer cá em Angola. Então, muitas vezes, quando nós vimos alguma coisa acontecer longe de nós, ficamos a nos encarar como abençoados, como aconteceu com a pandemia. Aconteceu com a pandemia, as pessoas dizem, não, Deus nos protegeu, Deus... Eles que são maus, nós não estamos no momento, ou seja, na dificuldade que os outros estão a passar, porque nós, aquele discurso de dizer que nós somos os melhores, nós é que podemos, angolano é povo santo, nada a ver, é a graça e a misericórdia de Deus. Mas nós também temos nossas próprias maldades. Então terminamos assim o capítulo 1. E no capítulo 2 ele já começa a dizer: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Cuidado aos julgamentos, porque só Deus conhece os corações de cada um. E vamos continuar nossa leitura no próximo vídeo. E aí, o que você achou? Deixa suas dúvidas, deixe sua pergunta nos comentários, curta, siga o canal, apoie o canal. E minha oração nessa reflexão é que Deus nos livre da nossa própria maldade, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a acolher o Evangelho, que Jesus seja o nosso espelho para nos examinarmos e que Deus nos ensine a orar e a vigiar como convém. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olá nós. Olá nós.
Bom dia, bom dia, bom dia, filhinha.